Gente, eu não gravei as piores leituras do ano, porque assim, eu entrei no meu Scooby para dar uma garimpada das minhas leituras, né? E eu li 57 livros no ano. Nossa, já cheguei a ler o dobro disso no tempo. Enfim, como que uma rotina muda, né? Caiu bastante minhas leituras. Mas tá bom, pelo menos eu li o que tava lendo, né? E a questão é a seguinte. Assim, livro ruim mesmo, que eu passei muita raiva, foi só um. Eu até pensei em gravar um vídeo curto, tipo, short, né, pro YouTube, pra falar só dele. Mas acho que eu achei desnecessário falar só de um livro. Eu vou só mencionar aqui que foi um livro que, assim, realmente passei muito nervoso lendo, que foi o Marcada, a continuação da duologia de Coven. Foi o pior livro que eu li no ano, que realmente, assim, pra mim foi decepcionante. Para os outros foi ok, de ok pra melhor. Não vou gravar esse vídeo esse ano, devido a isso, tá? Então vamos ter esse ano só os melhores, não são só esses, eu procurei mais. Vou deixar a fotinha, os que eu não achei, porque acho que eles estão guardados nas caixas, tá? Gente, eu prometo que 2 dos livros que estão aqui na lista vai reduzir. Vou falar aqui no canal, espero, né? Se tiver alguma tag, alguma coisa, eu vou ter que falar. Então, como foram livros que eu li esse ano, então eu falei algumas vezes nesse canal e vou falar mais uma vez. Mas acho que daqui pra frente agora vai reduzir, porque vai entrar novas leituras esse ano. Provavelmente eu vou mencionar outros, tá? Um dos primeiros que eu li, que eu amei, eu tinha na cabeça do Miquel pra ler um dia, é Parem os Relógios, da Christian Higgins. Gente, assim, eu li o começo do ano, mas parece que eu li, não sei, ontem, ou ao mesmo tempo parece que eu li muito tempo, porque a história tá tão fresca na minha cabeça, de tanto que eu amei, lembro de tanta coisa. Ele conta a história de um casal, a Laurinha descobre que tem uma doença fatal, né, e que ela tem que uns 2, 3 anos de vida, no máximo, acho que uns 2 anos, e eles são casados há pouco tempo, 3 anos, se eu não me engano. E, assim, eles nem tiveram filhos, nada, ainda estão vivendo, sabe, o auge do casamento, do romance, eles se dão muito bem, se amam muito, mas ela descobre essa doença. E o casal leva aquele baque, porque eles não esperavam, são jovens, né, tem toda a vida pela frente, sonhos, planos, e vão ter que lidar com aquilo. E a gente acompanha tanto após o falecimento dela, que infelizmente ela falece, então já acompanhar como que o Joshua vai continuar a vida dele sem ela, e o passado, a partir do momento que ela recebe a notícia, a parte da rejeição, e o processo todo, ela, sabe, definhando com a doença. Então, só de falar pra vocês, você já deve imaginar que é um livro muito triste, realmente. E tem muitos momentos em que o Joshua e a Lauren conversam, e ela chora, ela fala pra ele, eu não quero morrer, eu não quero, mas sabe, eu não tenho que fazer, eu não posso fazer o Joshua, tem que ir atrás de alternativas, sabe, ele estuda de possibilidades pra tentar salvar ela, ou pelo menos estender a vida dela, mas não consegue, infelizmente. Então a gente acompanha todo esse processo. Realmente é doloroso, tanto de falar quanto pra ler, sabe? Foi um dos livros que mais marcou minha vida de leitura. Eu tenho muita vontade de ler de novo. Me emocionei, gente, muito, muito bom. Esse livro aqui, com certeza, 5 estrelas, favoritado da vida. E outro também, logo em seguida, eu li, foi pouco tempo de espaço que eu li, foi Antes de Me Libertar de Você, da Kennedy Ryan. Eu ouvi dizer que parece que vai ter continuações. Eu não sei continuações, será com outros personagens, porque a história da Yasmin e do Josias já fechou. Mas enfim, também conta a história de outro casal, mas aqui eles já têm filhos, já têm anos juntos. Mas aconteceu um ocorrido na vida deles que fizeram eles se separar. Então a gente pega a história a partir de 2 anos após a separação deles. Mas assim, eles continuam amigos, né? Porque ele tem um negócio em comum, então eles continuam trabalhando juntos. Mas eles continuam se gostando. Só que eles não conseguem mais viver juntos devido a isso que aconteceu. Foi um trauma que abalou a vida dos dois, principalmente da Yasmin. E essa amiga, eles não conseguem mais ficar juntos. Só que a gente vai lendo a história, vai vendo a convivência deles, vai ver que eles se amam ainda, sabe? Se respeitam, mas simplesmente não conseguem, porque a dor daquilo que aconteceu tá ali e virou um elefante no relacionamento deles. Gente, também foi um livro que me marcou tanto, principalmente para casais que for ler, sabe? Que tem filhos e casal não tem contratempo, nem vai ler e falar, gente, vai se identificar de alguma forma com alguma situação com eles, sabe? Também é um livro que eu indico muito, com certeza, 5 estrelas favoritado. Todos aqui 5 estrelas, né? Nem todos é favoritado, mas esse aqui foi um que eu favoritei e amei, eu gostaria também de ler algum dia. Herdeiras do Mar, eu não achei, gente, ele deve ser um dos que tá guardado nas caixas. E assim, ele eu li no Clube de Leitura da Samara Pimenta, e era um livro que estava na minha lista há muito tempo para ler, então quando foi sorteado para ler, eu aproveitei para comprar e ler, né? Ele é um livro também muito forte, pesado. Ele se trata de garotas orientais que são capturadas para viver à mercê dos soldados japoneses, né? As meninas que são sequestradas, elas são coreanas e são sequestradas para servir ao soldado japonês naquela época da guerra, do conflito entre eles, lembra no passado. E é um livro muito forte, porque
assim, são crianças, são jovenzinhas ainda, não são nem já jovens adultos, realmente são crianças. E acompanhamos sob o ponto de vista de duas irmãs. E uma mais novinha e outra maiorzinha, mas ainda crianças. E a maiorzinha vê que a menor vai ser capturada, assim, na verdade, tem um soldado japonês ali, espreita tentando pegar a menorzinha, então ela dá um jeito de esconder a menorzinha e fica à vista para que o soldado a leve. E realmente ele a leva e ela, gente, sabe, é uma história que também é muito vívida na minha cabeça, eu lembro muito das cenas, porque são pesadas, a gente lê assim, tem que dar uma pausa, porque não tem como, não... Sabe, você não se sentir sufocado com tudo que elas passam. E a gente também acompanha em dois tempos. No presente, com uma mulher que passou pela mesma situação, tentando procurar essa menina do passado. E essa menina do passado se submeteu a proteger a irmã, né? Enfim, gente, é muito, muito forte. Assim, esses livros que eu tô indicando pra vocês, assim, realmente são livros que podem despertar gatilhos de alguma forma. Pelo menos até agora, tá? Depois eu acho que uns mais leves. Então é sempre bom dar uma pesquisada antes de pegar pra ler, por mais que a história seja assim, interessante, porque às vezes não tá muito bem. Eu já cheguei a ler alguns desses livros com uma cabeça muito boa e, sabe, você fica pior ainda. Mas são livros que valem a pena, tá? Battle Royale também é um que eu não achei. Também deve ter guardado. Achei que tava por aqui por ser um calhamaço, mas não está, gente. Enfim, ele é muito comparado aos Jogos Vorazes. Realmente ele lembra bastante até um ponto da história, mas depois ele toma caminho próprio. Ele se trata de uma distopia, assim como Jogos Vorazes, né, ele se trata de uma distopia, só que aqui a população é japonesa. Então, um grupo de estudantes japoneses são enganados achando que estão indo para uma excursão, mas na verdade eles estão sendo levados para um local e lá eles são instruídos a matarem uns aos outros. E o que sobreviveu. Eles ficam assustados porque são todos colegas de classe, da mesma turma, e assim, alguns não gostam, porque sempre tem aquela turminha chata, né, que dá trabalho, mas a maioria se dão bem, então eles olham uns aos outros pensando assim, eu vou ter que matar um ao outro, meu amiguinho, meu colega, sabe? Mas assim, eles são tão ameaçados por essa ideologia de que impõe isso a eles, que assim, eles acabam perdendo um pouco a confiança do colega. Então eles falam, se eu não matar, meu colega vai me matar, porque, enfim, aqui realmente é uma situação de sobrevivência. Então eles acabam perdendo a confiança nos outros. Nem todos, tá? Um ou outro acaba fazendo grupinhos pra tentar se salvar, se unir. Mas a maioria, sim, pensa dessa forma. Então a gente começa a ver um banho de sangue, gente, aqueles adolescentes, tudo, sabe, ingênuos, alguns maldosos, obviamente, mas tentando sobreviver de alguma forma. Apesar do final, eu achei que ficou um pouco a desejar, eu esperava outro final, mas isso é decepção minha como leitora. Mas apesar desse final, assim, eu ter esperado outra coisa, pra mim ainda foi um livro 5 estrelas muito bom, que eu indico. Pelo contexto em geral, sabe? Pela parte política, pela parte de sobrevivência, de luta, enfim. Mas ele sim tem algumas cenas, assim, pode dar gatilhos também, meio desconfortáveis de se ler, mas nada também bicho de sete cabeças. Mas também muito bom, gente. Amei ter lido Battle Royale. Eu vi o filme também pelo YouTube, foi o único lugar que eu achei. Muito bom, gente. Muito bom. Pra quem gosta desse tipo de livro, de história, vale a pena. Imperfeitos, da Cecília Ahern. Ele é uma duologia, mas infelizmente não tem a continuação aqui no Brasil, gente. Ai, meu Deus. Novo conceito. Não dá nem pra exigir do novo conceito, né? Enfim. Aqui também se trata de um mundo distópico, em que as pessoas separadas em perfeitos e imperfeitos. Tá? Perfeito, assim, o nome já diz, são pessoas que é um modelo para a sociedade, tanto de postura quanto dinheiro, de tudo. Imperfeitos são aquelas pessoas que sofrem algum tipo de julgamento, tenta ajudar... Se você tentar ajudar uma pessoa imperfeita, por exemplo, você já se torna imperfeita. Sabe? Qualquer coisinha que você faz... Por exemplo, tem um caso de uma mulher que foi acompanhar, não lembro se foi a mãe dela, ao procedimento da eutanásia, e ela, quando voltou, foi considerada imperfeita. Enfim, se eles fizerem alguma coisa que vai contra as regras ali da sociedade, eles acabam virando imperfeitos. Então a gente acompanha isso pelo ponto de vista de uma garota, a Celestine, que ela é perfeita e ela não concorda assim, com essas regras de perfeitos e imperfeitos, mas ela acaba, enfim, ela acaba tendo algumas atitudes que as pessoas começam a denominar ela como imperfeita. É muito bom, gente. Esse livro aqui ele é frenético, você sabe, do começo ao fim, mas infelizmente não tem continuação. Ai, gente, que tristeza, que tristeza. Uma duologia, a pessoa não publica a segunda, só pra fechar a história. Mas infelizmente vai ficar só, assim, acho que ele tem em espanhol, só que tá caríssimo, gente. Espanhol até dá pra ler, mas tá caríssimo. Caríssimo, aquele absurdo de centenas de reais, sabe? Não dá pra comprar. Preciso terminar logo, que eu já ouvi a Mari ali, sabe, se mexendo ali no quarto, até medo. Eu vou falar desses dois de uma vez, que eu já mato 2 coelhos com uma cajadada, né?
Finale e Lendário são as continuações de Caraval. Eu comecei até a ler aquela trilogia nova que saiu, eu li o primeiro livro, né? Gente, sabe, eu gosto muito desse universo, então foi dos livros que eu dei 5 estrelas. E, sei lá, eu gosto da ambientação, dessa coisa de magia, de, sabe, saber quem confia. Não, você tá indo na história, você não sabe se pode confiar ou não em determinados personagens. É um universo que eu gostaria que tivesse adaptação, sabe? Que você imaginar toda aquela exuberância, aquela pompa, aquele mundo surreal, mágico, sabe? E, enfim, eu gostei muito, muito, muito. E eu tô, sabe, eu tô de olho na continuação do que é A Balada, o segundo livro da trilogia do Coração Partido. A Balada do Felizes para Nunca, que tá caro na Amazon. Amazon, dá uma baixadinha aí, porque eu não tô em condições de ficar comprando muito agora, não. E eu quero muito ler as continuações. A Vanusa está me aguardando. Aguarde aí que eu vou adquirir. Estou esperando a baixar. Germinal também foi um livro que eu gostei bastante. Também dei 5 estrelas. Foi um livro indicado por vocês, pelo Potinho. Vou deixar até um link aqui em caso vocês queiram ver o vlog, gente. Eu gostei muito. Ele é um livro que se passa no passado, na época da... Ai, esqueci agora. Como é que é o nome? Revolução Industrial? Revolução Industrial, gente. Que os trabalhadores são mineiros e eles trabalham lá, mas recebem uma mixaria. E os donos das minas, sabe, cada vez criando motivo mais pra tirar dinheiro deles. A gente vê eles literalmente passando fome. Tem situações aqui, sabe, miseráveis. E eles, sabe, os donos estão nem aí, cada vez enchendo mais a barriga. É um livro tão forte, assim, o final é meio complicado também, porque, assim, eu esperava uma esperança melhor, sabe, um pouco mais de esperança. O que deu a entender, assim, que, tipo assim, a comunidade acordou. É um livro, assim, também muito forte, muito tocante, que você vê, você lê, sabe, sente realmente a miséria das pessoas. Não tem como você não se compadecer, não trazer pra nossa realidade, saber que, não de forma igual, mas acontece parecido. Acho que não gosto de marcador, que tem que guardar, né, gente, pra usar. De forma parecida, acontece ainda até hoje, sabe? A falta de consideração de quem tem dinheiro, de quem tem posse. As pessoas estão literalmente morrendo de fome, ó. Enfim, mas vale a pena ler pra criar um pouco de empatia e ver que, com certeza, muitas coisas mudou desde o tempo desse livro. Melhorou, mas, infelizmente, ainda acontece. Mas livros, assim, tem que ser lidos pra abrir nossa mente, sabe? Criar um pouco mais de empatia pelo ser humano e enxergar a nossa realidade. Gente, não tá fácil, então eu vou deixar a fotinha, tá? Foi um livro que também eu li pelo sorteio do Potinho. Levamos quase 2 meses, porque é um livro grandinho, mas foi em novembro de 63, né? Não preciso nem falar King. Quando a gente fala King, é difícil não favoritar um livro dele, ainda mais um famoso como Novembro de 63. Eu também assisti a adaptação pela Prime Video. Tem algumas diferenças, mas não foge muito da realidade do livro. Então a gente acompanha a história de um personagem. Eu esqueci o nome dele agora, tá? Estou sem o livro, então. Então a gente segue a história de um homem que ele acaba voltando pra... Na verdade, não novembro de 63. Ele volta alguns anos antes, até chegar o momento de novembro de 63. Pra poder tentar mudar a morte do presidente Kennedy. Então ele volta alguns anos antes pra ter todo o preparativo, né? Pra poder conhecer os envolvidos, né? Pra poder se preparar até o fatídico dia. Tenta salvar o presidente Kennedy da morte. Tem até vontade de falar se ele consegue ou não. Mas assim, o final é previsível. Você tá lendo assim... Acontece algumas coisas, você fala, é passível disso acontecer realmente, quando começa a ter as soluções. E quando você lê, você fala, realmente isso poderia acontecer, é passível de qualquer um imaginar esse tipo de desfecho. Mas o desenvolvimento da história é gostoso. É um livro, assim, que de vez em quando vai ter umas recaídas, não é recaídas, fica um pouco mais morno, porque como ele tá se preparando, então fica um pouco mais, assim, calmo. Mas tem situações que volta a ficar mesmo frenético, sabe? A história, e eu recomendo também, muito gostoso. Tem a série pra quem quer assistir, tem 8 episódios na Prime Video. E essas foram as minhas leituras, as minhas melhores leituras de 2024. E eu quero saber quais foram as melhores leituras de vocês do ano passado, contem pra mim. Estou torcendo pra que eu leia mais este ano, né? Não sei ficar contabilizando, mas eu gosto de ler, quero ler mais, vou ver se aproveito. Já estou aproveitando para desencalhar livros antigos na minha estante, aproveitando que estou em casa, porque aqui pra mim é as melhores leituras de 2024 de vocês, que eu também quero saber, tá? E me sigam nas redes sociais pra nos aproximarmos, conversarmos mais, e até o próximo vídeo. Até mais!